Olá pessoal do nono ano, estamos de volta com nossas aulas online depois de uma semana de prova. Espero que todos tenham fechado suas provas, tenham tirado aí seu 10 e vamos continuar com os nossos conteúdos de história, não é mesmo? Então, continuando aqui nossa aula, hoje a gente vai introduzir, começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas claro, para a gente poder falar da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que falar do que estava acontecendo antes para poder acontecer, enfim, o conflito armado, o maior conflito armado da história da humanidade. Então, como a gente já viu nas aulas passadas, nós vamos ter aí a ascensão, de teorias totalitárias, comunismo lá na União Soviética, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, todos os movimentos que vinham principalmente após a Primeira Guerra Mundial e também a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então esses eventos eles foram sendo reforçados, essas ideias elas foram sendo reforçadas como contraponto, como oposto à grande tragédia que foi a quebra da Bolsa de Valores de 29. Eram alternativas que apareciam para o mundo, alternativas ao capitalismo, à ideia que os Estados Unidos tinham imposto ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, quando ganha força essas teorias, o nazismo na Alemanha, Hitler chega ao poder e ele começa a fazer algumas ações que eram contrárias ao que determinava o Tratado de Versalhes, que era um tratado que foi assinado pela Alemanha como rendição da Primeira Guerra Mundial. E um deles, que ele descumpriu, foi a questão de militarizar novamente a sociedade. Se ele criar o exército, ele era controlado por poucas pessoas, a marinha, também depois a aeronáutica, eles vão usar aviões, mas deveria ser controlado. Aí Hitler disse: eu vou controlar não, eu vou investir. Investiu na indústria bélica de armas e militarizou novamente o seu país. E isso causou um certo temor para os outros países europeus. Na Itália, o Mussolini, que nutriu um rancor por ingleses e franceses, porque é o seguinte: a Itália ela vai lutar com franceses e ingleses na Primeira Guerra Mundial, mas não teve direito a territórios, ao final não teve direito a ser ressarcido, a ganhar uma indenização, como foi feito com ingleses e franceses. Então os italianos criaram um certo rancor com essas duas nações porque não tiveram seus acordos cumpridos, Ao passo que lá no Ocidente, lá na Oceania, lá o povo japonês, que se industrializava, começou a fazer frente às economias europeias. Então essas três nações, esses três países, eles vão dar início nesse período a uma política imperialista de invasão, de tomar territórios, de conquistar territórios, e isso foi trazendo um grande temor na Europa, como um todo, e claro também em outros países do mundo, como os Estados Unidos. Começaram a ver alguma coisa está acontecendo aí, e as rivalidades foram aumentando, Então, por exemplo, o imperialismo japonês. Os japoneses, eles, a partir do momento que eles se tornaram uma grande potência econômica, eles começaram a invadir territórios estratégicos da China, principalmente territórios que tinham grandes jazidas de petróleo, tinham grandes jazidas de carvão mineral, de ferro, e aí eles invadiram e tomaram dos chineses. Só que os outros países nada fizeram para ajudar os chineses, deixaram eles lá, os japoneses foram tomar e pronto. Ninguém foi lá bater de frente com os japoneses. Os japoneses começaram a se empoderar de todo o território da Ásia e se tornaram praticamente os donos. Isso batia de frente principalmente com os americanos. Os Estados Unidos tinham muito controle naquela região e eles já ficaram meio de orelha em pé. O que é que esses japoneses estão querendo aqui no meu território? E também fazendo frente
aos ingleses. Então eram as duas nações que tinham maior controle dessa região, da China, Índia. Também nós temos ali a Coreia, as Coreias, né? E isso daí deixou esses países um pouco ressabiados, mas nada fizeram. Já os italianos, eles passaram a invadir territórios na África, né, que ainda da época do imperialismo, eles começaram a invadir territórios que eram de países europeus, né, lá na África, e tomando esses territórios. Alguns países europeus boicotaram, né, colocaram sanções à Itália. Não compramos, não vendemos mais aos italianos. Só que os italianos não sofreram muito com isso. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Alemanha continuaram com seus acordos comerciais. E agora, né, invadindo esses países da África, esses territórios na África, os italianos passaram a ter mais matéria-prima, né, para produzir na sua indústria. E aí eles vão crescer economicamente. Esse crescimento, né, da Itália, esse crescimento do Japão e o crescimento da Alemanha vai fazer com que os países europeus, os países do mundo todo, começassem a criar um medo, né, desses países, né, que vão, de certa forma, controlando ali boa parte da economia mundial. E o medo deles era se tornar colônias, serem invadidos, serem devastados por uma dessas três nações. Mas o principal mesmo é quando a Alemanha começa sua política expansionista, que vai bater de frente principalmente com a Rússia. Mas esse conteúdo é para a próxima aula. A gente vai dividir os conteúdos, né, bem direitinho, por etapas, para a gente poder entender bem direitinho esse momento histórico muito importante, né, para a história do mundo, principalmente do nosso tempo, para a gente poder entender muita coisa do nosso tempo, né, o que nós estamos vivendo hoje tem consequências nesse período pré-Segunda Guerra Mundial. Então estamos estudando antes da guerra, os motivos que levaram o mundo todo a entrar numa grande guerra, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai ver por que, quando a Alemanha começou seu movimento expansionista, mexeu com muita gente e acabou levando o mundo todo para um grande conflito armado que ficou para a história, né, de todos os tempos. Então, na próxima aula, a gente continua falando aí sobre o pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, todos, um abraço, até a próxima aula.